Seja muito bem-vindo à terceira parte do Show de Notícias. E à altura de ficarmos com o Xerife Penas. Xerife Penas falou, está falado. Olá, eu sou o Xerife Penas. Hoje, mais dois casos complicados de violações de menores. Três irmãos todos menores, violados pelo próprio pai e tio. É verdade. Isto é uma história macabra que aconteceu a estes três irmãos, todos eles menores. Mas reparem, esta triste cena ainda vem acompanhada de mais alguns problemas. Um rapaz e duas meninas, como vos disse, todos menores, estavam no lar da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz. Mas estes três jovens, em que para já a sorte não quis nada com eles, dois deles são deficientes mentais. O rapaz e uma das meninas são deficientes mentais. Mas o que é que acontecia a estes três irmãos? Os pais moravam em Salvaterra de Magos. De 15 em 15 dias iam buscá-los ao lar de acolhimento em Reguengos de Monsaraz, como vos disse, o lar da Santa Casa da Misericórdia. Mas o que é que acontecia a estes três jovens? Porque eles, quando se apresentavam no início da semana no lar onde estavam a viver, eles não eram os mesmos. O pai, um homem de 44 anos, violava as suas duas filhas. Mas mais, ainda mais, e bem pior ainda mais, um tio, irmão do pai, que também tinha alguma deficiência, violava o rapaz, violava o seu sobrinho. Mas que triste sorte estas três crianças, todas menores, a mais velha com 14 anos, era a única que era perfeitamente normal. Esta criança, às segundas-feiras, quando vinha de casa dos pais, chorava. Queria fechar-se no quarto, não queria falar com ninguém, nem com os próprios irmãos. Com os funcionários não queria falar com ninguém. Mas um dia esta menina começou a desabafar com as pessoas do lar da Misericórdia de Salvaterra de Magos. Começou a desabafar, começou a mostrar-se apreensiva, começou a mostrar-se muito irrequieta. Começou a fazer perguntas sobre a gravidez, começou a fazer perguntas sobre os sintomas de gravidez. Alguém começou a fazer-lhe mais e mais perguntas. E a menina contou tudo. Eu e os meus irmãos somos violados pelo nosso próprio pai e pelo nosso tio. Ninguém queria acreditar.
Mas a verdade é que ela estava a falar a verdade. É verdade o que me está a acontecer a mim e aos meus irmãos. Isto é verdade. O meu pai faz-nos isto e isto e isto. O meu tio faz isto tudo ao meu irmão. Ele chora, ele grita, ele faz tudo. Nós fazemos igual, mas nós estamos com medo. Eles dizem que nos matam se nós contarmos a alguém. Pois é. A autoridade foi chamada a intervir. A polícia judiciária foi chamada a intervir. A polícia judiciária atuou. A polícia judiciária prendeu estes dois monstros. Prendeu estes dois monstros. Este é um caso que agora está a ser tratado no Tribunal de Salvaterra de Magos. Ou melhor, no Tribunal de Benavente, porque eles eram de Salvaterra de Magos. Mas isto está a ser tratado no Tribunal de Benavente. Estes homens já estão em prisão preventiva. As autoridades atuaram e atuaram muito, muito bem. É um caso lamentável. Mas o xerife Penas, sobre este caso, falou. O xerife Penas falou, está falado. E agora, mais um caso horrível. Infelizmente, nos últimos meses, cada vez mais estão a acontecer casos idênticos a este que agora vos vou contar. Isto já não está só a acontecer em famílias pobres, em famílias pobres de espírito, em famílias onde não há a união, onde não há o amor, onde falta tudo. O caso que agora vos vou contar passa-se numa família perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Numa freguesia do concelho de Penafiel, um tio violou a sua sobrinha de 12 anos. É verdade. Em Penafiel, um tio violou uma sobrinha de 12 anos. Ninguém imaginava tal coisa. Não passava pela cabeça de ninguém que este homem fosse capaz de fazer isto. Ele era irmão do pai da menina. Eram quase vizinhos. Viviam muito perto um do outro. Este homem era casado. Este homem tinha filhos da idade da sua sobrinha. Mas este homem, que parecia ser um deus, era um bruto. Era um bruto. Quando a sua mulher não estava em casa, ele atraía a sua sobrinha. A primeira vez, arrastou-a para um anexo da casa e violou-a. Essa foi uma das vezes. A primeira vez foi numa altura em que havia uma festa lá em casa e ele, aproveitando as outras pessoas que estavam todas entretidas lá numa festa, arrastou a vizinha para o anexo, a sobrinha para o anexo e violou-a. O homem ficou a gostar cada vez mais da miúda. Este monstro ficou a gostar cada vez mais dela. Este monstro utilizava o telemóvel da sua sobrinha, enviava-lhe mensagens: não digas nada a ninguém, porque senão eu mato a ti, mato a tua mãe, mato o teu pai. Eu desfaço a família por completo, mas eu mato toda a gente, não digas nada. Mais uma oportunidade em que a mulher não estava em casa, mais uma violação. Esta miúda passou a ser uma miúda destroçada. Esta miúda deixou de ter alegria. Repare, tinha só 12 anos. Esta miúda chegou a dizer aos pais: não me mandem mensagens para o telemóvel que eu tenho horror às mensagens. Não me mandem mensagens para o telemóvel que eu tenho horror às mensagens.
esta miúda começou-se a desligar dos colegas. Esta miúda parece que já estava a viver já num mundo completamente à parte. Tal os efeitos psicológicos que as sucessivas violações por parte do tio estavam a ter no espírito daquela jovem menina de 12 anos, que devia ser alegria, que devia ser tudo de bom de uma criança de 12 anos. Aquela menina era triste, falava na morte muitas vezes ela falava na morte. Um dia, este canalha foi pedir à mãe da menina, à sua cunhada, para que a deixasse ir com a família dele ao Porto. E a mãe, que até ali nada desconfiava, deixou ir a menina. A menina não queria ir. Não, vais com o teu tio, vais com a tua tia, vais com os teus primos, vais passear, vais até ao Porto. Pois é. O homem, como era vizinho dos pais da menina, tentou chegar sossegadamente a casa, deixou a mulher, deixou os seus próprios filhos em casa, foi levar a sobrinha, desviou para o monte, para o meio do mato, violou mais uma vez a menina, ela a gritar, ele a violá-la, ela a gritar, ele a violá-la. Não digas a ninguém, senão mato toda a gente. Não digas a ninguém, senão mato toda a gente. Mas a miúda naquele dia não aguentou. A mãe percebeu, o instinto de mãe, o instinto maternal percebeu: o que é que se passa contigo? O que é que se passa contigo? Tu devias estar contente, foste passear ao Porto, devias estar contente. O que é que se passa contigo? E a confissão surgiu: mãe, o meu tio anda a violar-me. O quê? É verdade, mãe, o meu tio anda a violar-me. Ele anda-me a violar há vários meses. Eu já fui violada dezenas de vezes por ele, por esse monstro. O quê? Não digas nada. Não digas nada, mãe, que ele vai nos matar a todos. Não digas nada, não digas nada. Mas a mãe atuou, a polícia judiciária foi chamada a intervir, a polícia judiciária prendeu este monstro. Mas este monstro vai ter uma sentença, o tribunal competente vai-lhe dar uma sentença. Mas o xerife Pena sobre este caso falou, está falado. Adeus. Xerife Penas falou, está falado. Seguimos agora com a síntese do desporto. A Liga de Clubes aprovou ontem o alargamento do campeonato principal de 16 para 18 clubes. A reunião decorreu na Alfândega do Porto e foi dividida em 2 encontros. O Conselho de Presidentes, onde estiveram 27 dos 32 clubes profissionais, sendo que Sporting e Vitória de Guimarães estiveram representados. A respectiva declaração final foi aprovada por unanimidade. Bem mais discutida foi a Assembleia Geral Extraordinária, da qual resultou então que o 15º e 16º classificados não descem esta temporada. A decisão terá agora de ser ratificada pela Federação Portuguesa de Futebol e pelo Conselho Nacional de Desporto. Um dos árbitros assistentes do último Benfica Futebol Clube do Porto vai apresentar queixa de Jorge Jesus. Ricardo Santos vai expor o caso ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Recorde-se que o técnico do Benfica disse que o juiz de linha não o assinalou fora de jogo no terceiro golo do Futebol do Porto porque não quis. De acordo com o artigo 109 do Regulamento Disciplinar, no que se refere à lesão da honra e da reputação dos intervenientes no espetáculo desportivo, a suspensão poderá ir de 1 mês a 1 ano e a multa de 10 mil euros. O português Gastão Elias está em bom plano na fase de qualificação do Challenger norte-americano de Dallas. Elias ficou isento na jornada de abertura e na segunda ronda derrotou Austin Krajicek, que a jogar em casa não conseguiu impedir os parciais de 6-7, 6-1 e 6-2. O tenista luso vai agora defrontar o alemão Misha Zverev na última ronda de acesso ao quadro principal.
Conversamos hoje com Bruno Marinho para atualizarmos o desporto nesta terça-feira. Olá Bruno, boa tarde. Boa tarde. Olá. Vamos começar precisamente pelo tema quente do dia de ontem, que foi a reunião da Liga de Clubes na Alfândega do Porto e que ditou que nenhum clube desce de divisão da primeira para a segunda Liga esta temporada. Bruno, o que é que te parece o que muitos clubes disseram de alterar as regras a meio do jogo? A nível de ser mais competitivo, se calhar é bom para o futebol português, mas agora alterar e não evitar a descida de dois clubes a meio do campeonato não me parece, se calhar, a decisão mais acertada. Até porque esta decisão vai já ser implementada na época seguinte, 12-13, e portanto é discordância de muitos clubes. Sim, porque a meio da temporada decide-se ainda algumas posições, algumas vagas para ocupar, não é? O mais lógico, se calhar, seria a liguilha, seria mais competitivo, seria diferente, mas eles optaram por evitar a descida de dois elementos da Superliga e acrescentarem os dois que sobem da Liga de Honra. Suscitou algumas dúvidas. O Nacional e o Sporting são as faces mais visíveis desse protesto, que de facto estão bastante desgastados com a situação. Mas se calhar será bastante importante para o futebol português. Falaste aí na liguilha, que era outra das hipóteses que Mário Figueiredo colocou aos clubes, que foi de imediato rejeitada, mas esta ideia de nenhum clube descer esta temporada foi votada com 23 votos a favor e 21 contra. Um grande equilíbrio. Sim, é um equilíbrio até de admirar quando de facto há uma hipótese de algumas equipas subirem e poderem se juntar à Superliga, onde a visibilidade é outra. Como é que há assim uma igualdade quase entre os votos? Só há a diferença de 2 votos de quem quer que aumente a competitividade da Liga e os dois clubes, ou quem quer manter igual, não é? Mas será importante e é bom para o futebol português, de facto, porque eventualmente a nível desportivo será mais competitivo, será mais 2 jogos, mais 2 equipas, que significa 4 jogos. A nível socioeconómico, vê-se que de facto o futebol português não está assim numa altura muito saudável, também reflete aquilo que se passa no país, mas onde há muitos salários em atraso, fala-se que cerca de 80% das equipas não têm os salários Joaquim em atraso. Evangelista dizia isso mesmo, o presidente do Sindicato de Jogadores, de que são 80% dos clubes que têm salários em atraso, o que é muito. Obviamente. Sim, é muito para o futebol português, é muito, e demonstra que de facto neste aspecto a Liga não está assim tão saudável quanto parece. Também uma das conclusões da reunião de ontem da Liga de Clubes teve a ver com os direitos televisivos. Os clubes querem que se concentre as receitas televisivas e que sejam divididas em iguais partes por todos os clubes. O que acontece até agora é que cada clube negocia com a Olivet Sports, que detém o monopólio das transmissões televisivas em Portugal, e portanto, Bruno, aqui parece haver uma maior equidade no que diz respeito à distribuição das receitas televisivas. Sim, porque parece que 90% das receitas televisivas vão para os 3 grandes e os outros 10% vão para os restantes clubes. De 32 equipas profissionais, as outras 29 equipas são bastante prejudicadas. Alguém fica a ganhar com isso? Sim, as equipas grandes ficam claramente com a grande fatia do bolo das transmissões televisivas. Está a haver união, que é de facto é uma coisa que nunca costuma acontecer. Está a haver, as equipas pequenas estão a tentar lutar pelos seus direitos. E vamos ver o que é que se vai decidir sobre isso. Permite também que se acabe um bocado com a disparidade que existe atualmente quanto aos valores. Sim, mesmo a nível de valores, para as equipas pequenas também será melhor, passarão a dispor de mais dinheiro, passará eventualmente esta situação dos salários em atraso, se calhar deixa de acontecer, ou é um bocado um pau de 2 bicos, não é? Nunca se sabe. Depois as equipas se calhar vão ter mais dinheiro disponível, também vão optar por jogadores de outra craveira, gastar mais. Mas vamos ver o que é que pode acontecer. E a Primeira Liga é mais apetecível, sem dúvida, no que diz respeito às receitas de toda a índole? Não, a nível de receitas televisivas e receitas de publicidade são maiores. A nível de assistências também são maiores, porque os 3 grandes equipas, aos estádios. As 3 grandes equipas conduzem mais equipas aos estádios da Superliga. E a Primeira Liga atrai também mais patrocinadores diretos às equipas. Mais patrocinadores, melhores, mais investidores, e agora também é o que eu digo, começa a ser, por um lado, as 2 equipas vão acrescentar mais 4 jogos. 4 jogos, há a hipótese de ter uma receita extraordinária, porque são mais 4 jogos, mais 4 receitas de bilheteira e de assistência. E mais 4 jogos podem ser televisionados. Mas é muito relativo o que é que se vai passar. E convém dizer que a Federação tem de aprovar isto e, em última análise, o Conselho Nacional de Desporto. Portanto, não é o fim da linha ainda.
Sim, porque também a questão é assim, é bom, vai haver mais jogos, vai haver mais receitas eventualmente, mas também os clubes vão ter outros gastos, vão ter os jogadores, vão ter que pagar se calhar mais um mês, eles fracionam aquilo em 10 meses da competição, se calhar vai ser mais uma receita extraordinária para os clubes, mas também mais um débito, mais uma despesa corrente e com despesas de pessoal e jogadores. Muito bem, Bruno, falamos do futebol dentro das 4 linhas. Já depois da manhã o Sporting joga em Inglaterra uma cartada muito importante na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Manchester City. O resultado da primeira mão, a vitória por 1-0, permite à equipa de Sapinto sonhar em eliminar o Manchester City? Eu penso que sim, o Sporting também está em vantagem, pode aproveitar as características dos seus jogadores. Contra o Guimarães o Sporting fez uma excelente exibição, regressaram aos golos o Wolfswinkel e o Refern, são dois elementos que vão trazer velocidade e transições rápidas ao futebol do Sporting. Pode ser muito importante em Inglaterra, o Manchester está em desvantagem, tem que arriscar mais, tem que procurar ser mais acutilante e não vai ter a vantagem que já teve no jogo contra o Porto, que o Porto teve que tentar assumir as rédeas do jogo e tentar concretizar e tentar marcar. Aqui é o inverso, o Sporting vai... Já com uma vantagem. Uma vantagem mesmo mínima, mas... A equipa de Sapinto pode também aproveitar este mau momento do Manchester City, uma vez que perdeu contra o Sporting e também perdeu para o campeonato inglês. Pode-se aproveitar deste mau momento? Poder pode, não é? O Sporting faz um excelente jogo contra o Guimarães, ganhou 5-0. No lado oposto, Manchester City perde aqui com o Sporting, perde 1-0 com uma das equipas que não é das mais fortes do campeonato inglês. E perde a liderança do campeonato para o Manchester United. Era isso que eu ia referir, e ainda por cima um avalo psicológico que teve até agora sempre em primeiro e agora perde a liderança da competitiva Liga Inglesa, não é? Bruno, espreitamos ainda um pouco a Liga de Honra em Portugal, que está também ao rubro, à exceção do Estoril, eu diria. O Estoril é líder do campeonato, que perdeu este fim de semana com o Desportivo das Aves por 2-0. O Aves que está no segundo lugar, isolado, e podemos dizer que a luta para o segundo lugar é aquela que está mais equilibrada. Sim, dentro o sétimo e o segundo lugar há uma diferença só de 6 pontos. Ainda faltam 8 jogos, 24 pontos em disputa. Tudo pode acontecer. De facto, o Aves venceu o Estoril em casa por 2-0, subiu, isolou-se provisoriamente, ou para já no segundo lugar, mas tem o Moreirense com 2 pontos atrás, mas tudo pode acontecer na Liga E se olharmos para a classificação até ao sétimo lugar, o Leixões, que tem 31 pontos, e o Aves, que tem 37, todos os clubes podem sonhar. Sim, até é o que eu te referia. Até ao sétimo lugar toda a gente pode ambicionar com a subida. Na parte inferior da tabela, entre o oitavo e o 15º, também há uma diferença de 6 pontos. O campeonato da segunda liga é bastante competitivo. Se calhar a qualidade não será a melhor. Mas a motivação para chegar à primeira liga é muito grande. Sim, é muito grande. As equipas envolvem-se, tentam, lutam. É de facto um campeonato competitivo, aguerrido. E excitante. A nível de classificação tirando o Estoril, que começou bastante mal, teve 5 jogos sem ganhar. Mas começou cedo a assumir-se como o maior candidato? Sim, de facto assumiu-se como candidato, isolou-se, tem a vantagem de 8 pontos e quem vai à frente, não é? Tem sempre aquela forte moral para lutar pelo resto do campeonato. Bruno, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade para o comentário aqui do Desporto. Seguimos para aquele que é o nosso último intervalo deste show de notícias. Até já. Até já, não sai daí.